Boa tarde para quem já está conectando. Estão me ouvindo? Coloque um sinalzinho de positivo aí, pessoal. Quem estiver nos escutando, por favor. Será que estão nos escutando, Marcelo? Oi, Marcelo, bem-vindo. Olá, tudo bom? E aí? Deixa o pessoal Ó, a Laura entrar aí aos respondeu poucos. positivo. A Positivo. Nádia, positivo. Estão nos escutando bem, eu acho. Então, vamos esperar um Tá minutinho ótimo. mais para o pessoal que está entrando, para todo mundo poder acompanhar. Boa É, tarde a e, todos. e nesse momento que a gente está nessa situação, né, de pandemia, de quarentena, né? É importante, de repente, a gente começar a falar para o nosso público o que nos motivou, né, qual foi a ideia assim que foi o gatilho para a gente estar aqui se encontrando. Enquanto o pessoal vai chegando, assim, o que tu acha, Ana? Legal, olha lá que legal. Já temos presença aí de vários amigos. Doutor Marco, um Uhum. super dentista aí da área de funções da ATM. O pessoal está entrando, isso mesmo. Vamos então contar para eles, né, o que nos motivou a fazer esta live. Eu posso falar um pouquinho. Sim. Eu, como mulher, mãe, e acho que essa faixa etária de quem tem filhos pequenos, eu vim observando comentários de muitas amigas, grupos de mães, amigas diversas que têm a mesma idade ou faixa etária que eu, que têm filhos, alguns relatos de pessoas que estão se sentindo muito sobrecarregadas emocionalmente nesse momento de pandemia, em dar conta, então, de todas as tarefas e de uma nova vida que apareceu de repente, que ninguém esperava, que ninguém se programou para esta nova vida De um dia dentro para o de outro. casa, de um dia para o outro. Então, preso dentro de casa, cuidando dos filhos, dando conta da cozinha, das arrumações, da faxina. E ainda quem tem filho em idade escolar, né, tendo que virar professora dos filhos. Ah, verdade. Então, isso começou repentinamente, ninguém se preparou para essa nova vida, e de repente todo mundo tinha que dar conta de tudo isso, e mais, dar conta do seu emocional, né? E nós que somos mães, nós não podemos desabar o nosso emocional, nós temos que estar bem, estarmos firmes, para que os nossos filhos não sintam também este momento da pandemia, que os nossos filhos consigam também dar conta do emocional deles, né? Porque as crianças são esponjas. E tu tem muita experiência, né, Marcelo, com a psicologia de pais e de crianças, sabe ainda melhor do que eu, que as crianças sentem tudo que os pais sentem. E um parênteses, E, assim, só para complementar, Ana, tem estudos que já falam que os danos psicológicos desse isolamento social, dessa quarentena, eles podem ser superiores aos danos mesmo do coronavírus, assim, para a sociedade. vê que interessante, né? Inclusive, muitos estudos sairão Alguma coisa que aí. aconteceu na tua Opa, câmera. Aqui, aí deu. voltou. Deu. Vão sair muitos estudos, né, Marcelo? Eu acredito, assim, tanto no âmbito físico quanto emocional, depois desse coronavírus. Então, pessoal, para quem está entrando agora, uma boa tarde. Obrigado por estarem aqui. O nosso propósito com essa live é ajudar a quem precisa, trazer aí um conforto através de informações sobre a ansiedade durante a quarentena. Marcelo, eu vou pedir então que tu te apresente, agora já são 4h07, nós temos já bastante pessoas aqui para nos ouvir. Pedir que tu te apresente, né? E aí possa começar então a introduzir o assunto sobre a ansiedade na quarentena. Então, eu sou psicólogo, né? Trabalho com terapias cognitivo-comportamentais e dentro disso faço uso de muitas ferramentas, como por exemplo Mindfulness, né, que a gente estava falando mais específico para o grupo de transtornos da ansiedade, né, que é muito útil. E é uma coisa que preocupa a todos nós profissionais da saúde, esse momento que, como eu estava falando,
os danos e o que é traumático, tanto para todas as idades, né? Tanto para as crianças, quanto para os adultos, quanto para as pessoas assim, de mais de idade, o quanto que pode essa situação de isolamento social agravar os quadros que eu recebo no consultório, os quadros de ansiedade, os quadros de depressão, todos os quadros que a gente está falando, com toda essa exigência a mais que aconteceu de um dia para a noite, que a gente teve que viver nesse novo mundo, e que a gente sabe, uma coisa a gente tem certeza, que a gente vai voltar a uma certa normalidade de algum dia, depois que decair, né, a curva da contaminação, mas que ainda assim essa normalidade ela vai ter algumas mudanças. Né? Não vai ser tudo exatamente como antes. Tá? Quando a gente... Posso começar, Ana, a Claro, falar claro. sobre... Eu vou falar primeiro, assim, no geral, sobre os transtornos do medo e da ansiedade. Depois eu queria falar, porque muita gente fica assim, será que eu tenho transtorno obsessivo compulsivo? Será que eu tenho ataque de pânico? Será que o que eu estou sentindo é transtorno do pânico? O que será que eu tenho? Me perguntam muito assim, né? Será que eu devo procurar ajuda? Será que eu não estou num ponto ainda de procurar ajuda? Marcelo, desculpa te interromper, isso é tão importante que tu está dizendo, sabe por quê? Porque as pessoas não podem ir para uma emergência médica agora, se elas tiverem um ataque cardíaco. Vai lá, continua. Elas têm que conseguir identificar se é emocional e tu vai passar as ferramentas aí para as pessoas conseguirem baixar essa ansiedade aí no final, né? Continua. Isso, e uma questão importante que tu me mandou uma reportagem ontem, assim, do número de pessoas morrendo de ataque do coração por não poderem contar com, ou por não irem nos primeiros sinais de ataque do coração, que o número de pessoas que estão falecendo de ataque cardíaco está crescendo. Tá? E que não se sabe se tem a ver com o vírus, mas se acha que não. Né? É realmente porque as pessoas agora não é hora de fazer check-up, não estão conseguindo fazer, não dá para a gente ir para o hospital, por exemplo. Né? Então nós vamos esclarecer isso aí. Falar sobre medo, falar sobre ansiedade, falar sobre a quarentena, por baixo disso de todos os transtornos da ansiedade, tem uma emoção básica que faz parte das 5 emoções básicas, que são as emoções mais importantes assim, para o ser humano, que inclusive são emoções que fizeram com que a gente esteja vivo, né, enquanto espécie hoje em dia. E uma das 5 emoções é o medo. Né? Se a gente for pegar assim, lá na base de tudo está o medo. Tá? O medo, ele é uma emoção que a gente sente de diferentes níveis assim, de intensidade todos os dias, tá? E que daí me pergunta assim, mas o medo, ele é bom ou é ruim? Depende. Né? O medo, ele foi extremamente útil para a gente estar vivo hoje. O medo ele tem como utilidade nos poupar, por exemplo, quando a gente vai atravessar a rua, a gente sente medo. Se a gente não sentisse medo, a gente não olhava para os lados para ver se passava carro ou não. Se a gente não tivesse medo, a gente colocava, sei lá, o dedo na tomada sem cuidar antes. Se a gente não tivesse medo, muitas vezes a gente entraria num comportamento de risco no nosso dia a dia. Então, o medo, a função dele é nos maneiras em que o medo ele sai da funcionalidade dele e ele vira não algo que nos protege, mas algo que nos impede de viver, algo que nos impede de sair muitas vezes do nosso quarto, da nossa cama, algo que nos impede de levar a nossa vida, mesmo que em quarentena, dentro de uma certa normalidade. E nos atravanca e nos faz perder muita coisa, assim, mais do que deveria, né, durante esse tempo de quarentena. Junto com essa questão do medo, tem a ansiedade. Nesses transtornos que a gente está falando, nesse espectro todo que a gente está falando,
de ansiedade generalizada, de ataque de pânico, de medo de tudo isso, nessas mudanças e nessa, como está se agravando assim, esses sintomas de acordo com a personalidade de cada um, a gente também fala sobre a ansiedade, ou seja, a antecipação da ameaça. A gente tem medo de alguma coisa, a gente tem medo de contaminação, por exemplo, então a gente se antecipa a essa contaminação fazendo algumas coisas, ou seja, passando álcool gel, botando máscara, mas também, como eu falei antes, tem um nível que passa do funcional e acaba sendo impeditivo da gente de levar uma vida dentro da normalidade possível que a gente possa levar. Né? Marcelo, e tudo isso... tu falaste sobre o álcool gel e as luvas, né? Sim. Como isso não é rotina da gente, tu não acha, como psicólogo, que esse ato desta preparação, por exemplo, assim, eu tive que ir ao supermercado esta semana, e o fato de eu pensar, vou ter que estar num ambiente onde pode ter vírus, vou ter que pôr luvas, vou ter que levar o álcool, toda essa preparação que tu falasse, já começa a alterar um pouquinho até a nossa respiração, o nosso batimento cardíaco, quando a gente chega lá no supermercado, por exemplo, que foi o meu caso, e ver também as pessoas já com máscara e ter todo aquele ambiente. Fala um pouquinho disso, se tu puderes. Claro, claro. Da exposição a outras pessoas também, desta forma, máscara, luvas, etc. O que isso gera na mente? Exatamente, né? Porque eu sempre faço a seguinte analogia, tanto com crianças, porque essa analogia é fácil de entender, quanto com adultos, né? Imagina que tu tá num barco, num mar, e que tá navegando sob águas calmas, né? Tu pode te levantar, tu pode olhar em volta, tu pode ver como é que tá a paisagem. Agora, quando essa água tá turbulenta, tu tem que te sentar, tu tem que te segurar em algum lugar e tu não pode te levantar, tu não pode ver a paisagem, porque tu não vai cair do barco. Tá? Então, assim, nesses momentos que a gente não está acostumado, que a gente vai no supermercado, que a gente vê as pessoas com máscara, que a gente vê as pessoas com luva, que a gente tem que, até num grau funcional, colocar álcool gel, ter todas essas se precaver do vírus. É um momento, Ana, como tu está descrevendo, que muitas vezes as pessoas perdem a capacidade de pensar racionalmente. É como se estivesse nesse barco com águas agitadas. Então, assim... E eu ia complementar, e aí quem aperta os dentes já, que tem bruxismo, aperta Perfeito. ainda mais nesse momento. Sabia, Marcelo? Claro. Tudo se tensiona, né? Dentro da tua área tem isso do bruxismo que causa problemas muito sérios, né? Toda a tensão assim vai para o corpo. Todo o transtorno da ansiedade tanto altera cognitivamente, né? Em termos de pensamentos irreais, pensamentos catastróficos. A gente não consegue raciocinar coisas assim muito lógicas na hora. E também tem a sua repercussão no corpo. Né? Comenta que daí tu pode falar. Marcelo, comenta sobre a respiração, os batimentos cardíacos, todo esse sistema de luta e fuga que o nosso corpo entra, e aí da minha parte é o apertar dos dentes. Comenta um pouquinho. O nosso sistema, né, o nosso cérebro é feito dessa forma, né? Ele tem diversas camadas. Desde a camada, digamos, mais primitiva, até mais o homem bicho mesmo, até a camada que é mais racional. Então, nessa camada mais primitiva, que está aquilo que tu fala, né, Ana, de resposta de luta e fuga, né? E tem mais uma, que é luta e fuga e congelamento, né? Que eram as três maneiras que o ser humano dava para reagir ao predador, para não ser devorado. Porque durante os milhares de anos de desenvolvimento esse era o perigo, né, do ser humano, o maior perigo do ser humano. Então, a gente aciona na gente né, justamente essas áreas do cérebro e a gente fica assim, a gente não consegue raciocinar e a gente tem
esses impulsos assim, por exemplo, que eu estava vendo no supermercado, uma situação parecida com o que tu falou, pessoas levando muitos itens e álcool gel e brigando com o pessoal do supermercado porque eles não deixavam levar tanto álcool gel, que só podia 2 por pessoa, né, o que os supermercados estão fazendo. Então, isso seria a luta, né? A fuga, o que eu vejo muitas pessoas ao mesmo tempo fazendo isso também, negando que existe esse novo cenário, negando que existe essa nova maneira de compreender a realidade, dizendo que isso tudo é simplesmente uma gripezinha, que não acontece nada, que não tem por que ficar com medo, que não tem por que a gente parar, que não tem por que, né, fazer qualquer tipo de quarentena, seja horizontal ou vertical, não vou entrar nessa discussão, mas tem muito disso, assim, de pessoas se esquivando disso. E também pessoas se esquivando no sentido de não sair de casa nem para fazer super, nem para nada, e talvez nem sair do quarto. Daí entra, né, no que eu posso falar um pouco, assim, que é o transtorno obsessivo compulsivo até, e outros transtornos, que levam a pessoas a realmente parar as suas vidas, né? Ficar dentro de um ambiente só, com todos os cuidados extremos, e por medo de contaminação. Tá? Não sei se era isso mesmo, Ana, que tu estava perguntando. Isso. Essas pessoas que tu falaste que compram no supermercado, né? É simplesmente um instinto de sobrevivência, elas nem raciocinam. Como é que se comporta o cérebro humano naquele momento? Ou é mais algo assim, racional, preciso me proteger. Então elas pensam que vão se proteger comprando muito. Explica um pouquinho para nós isso. Claro, porque nós estamos numa situação ímpar. O que acontece? A gente tinha no início da quarentena uma perspectiva de, no início, tinha sido dado uma data, né? No início de abril, sair da quarentena, algo assim, não se sabia o que ia acontecer. Daí agora, as pessoas estão dando outras datas e algumas falam que meio do ano. Outras falam que não, que só para o final do ano, em setembro, outubro. Outras falam que não, que esse ano todo nós vamos estar perdidos no sentido da quarentena, que a gente vai ter que vão se intensificar os casos e a gente vai ter que fazer uma quarentena mais rígida, um isolamento social mais rígido ainda. Então, o que acontece? Ninguém sabe o pior nesse momento, né? Isso da previsibilidade isso da previsibilidade e da constância. E daí vem vou antecipar uma das dicas, assim, né? O quanto que é importante, estava falando das mães e das famílias, né, nas casas, o quanto que é importante se estabelecer, Ana, uma rotina. Uma nova rotina, né? Uma nova rotina. Desta nova vida que ninguém se preparou, né, Marcelo? Exato. Mas uma rotina constante, que organize a vida da pessoa, seja ela adulta, seja ela se estiver com outras crianças na casa. Por quê? Porque essa constância, essa previsibilidade de que eu sei a hora de acordar, eu sei a hora do almoço, eu sei a hora que vou começar a trabalhar, eu sei a hora disso, eu sei a hora que eu vou, sei lá, que eu posso sair para dar uma volta na quadra, eu sei a hora que eu vou tomar banho, eu sei a hora que eu vou dormir. Essa constância e previsibilidade é algo que acalma. Né? Então, justo o contrário disso é o que está acontecendo conosco. A gente não tem no horizonte uma data para que essa situação acabe. Esse é o pior dos cenários. É o pior dos cenários para o ser humano. Isso é o que deixa as pessoas, talvez, dentro dessa luta e fuga, dentro dessa ansiedade total, que leva as pessoas a comprarem, como a gente viu em muitos programas, até tirando sarro, papel higiênico. Comprando quilos de papel higiênico. O que estava na cabeça dessas pessoas para comprar? Ana, se fosse latinha de atum, se fosse, sei lá, qualquer coisa, tu entende? Mas papel higiênico, as pessoas brigavam no supermercado para comprar papel higiênico. Então tu vê que isso não parte de algo que é pensado.
Não Certo. parte de um raciocínio, não. Então vamos fazer o seguinte, eu vou me precaver, porque eu não sei o dia de amanhã, então eu vou comprar bastante papel higiênico. Tá? Olha, se falta papel higiênico, no máximo vai tomar banho, tu entende? A cada vez. Mas assim, não tem por que encher o carrinho disso. É Então a verdade. gente vê que parte de outro estado mental, que não o estado mental que se deve ter, como usam muito a analogia da guerra, né? Sim, Na sim. guerra, tu tem que ter um estado mental um pouco mais ligado com estar atento ao que está acontecendo, com ter informações, né? E isso é um tanto. Isso também é importante de falar, né? A gente está tendo, junto com a pandemia do coronavírus, nós estamos tendo paralela a isso uma pandemia de informações. Tá? Sim. Então, assim, são informações vindas pela TV, informações principalmente vindas de WhatsApp, de Instagram, de um monte de fontes algumas mais confiáveis até, fontes oficiais e fontes também não oficiais, e todas as fontes elas se confundem, elas ainda não se tem claro o vírus se comporta bem na umidade, no calor ou se comporta mal na umidade no calor. Não, não é verdade. Ah, o vírus é melhor, se propaga mais no frio. Não, também não é verdade. Assim, parece que a gente não tem ainda, nós estamos num estado que a gente está testando as coisas, né? Se estão testando como que vamos dar conta, né? É um estado experimental. E isso gera muita ansiedade. Muita ansiedade, né? E essas reações que eu estava falando de medo, de ansiedade, que assim, tecnicamente, a ansiedade ela é um medo misturado assim, com a raiva, ou misturado com a tristeza. Né? E essa esquiva, a esquiva que vem depois disso, que é muito preocupante também, essa esquiva da pessoa não fazer as suas coisas, não levar essa rotina, se perder, entende? Se perder. Sim. Então, por isso que eu digo de novo, assim, como é importante a rotina, como é importante a gente manter na nossa casa essa previsibilidade e constância na medida que a gente pode. Ainda mais se tem criança junto, né, que tu estava falando. Marcelo, e Né? uma pergunta agora, falando de rotina, de previsibilidade. A gente viu aí através das redes sociais, no início das primeiras semanas deste confinamento, um fenômeno interessante, principalmente no meio das mulheres, de ver muita gente indo para a cozinha, fazer receitas, o pessoal postando em rede social e muita gente bebendo. Eu vi gente colocando lives de noite, bebendo sozinhas, um misto de solidão e estou aqui com meu vinho para me consolar, né? No início, isso parecia algo assim interessante, como uma forma de Chique. relaxamento. Mas se essa pandemia durar, não sabemos quanto, como comentamos, X meses, como é que tu vê como psicólogo, então, esta fuga, esta forma de, vamos dizer, acalmar os seus momentos mais tensos através de cozinhar, comer e beber? Claro. Porque assim, né? E aí a gente entra dentro dos transtornos da ansiedade. Né? Tu tem várias maneiras, as pessoas, conforme as suas personalidades, conforme os sintomas que vão elas criando para se defender, né, de certos da realidade ou de certos traumas, e elas vão desenvolvendo cada uma as suas defesas. Né? Então, Ana, o que acontece? Tem gente que vai desenvolver, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, e para ela a calma, o nervosismo cresce, 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 e a calma quando ela passa álcool gel nas mãos ou quando ela lava as mãos com água e sabão. Tá? Só que, como a intensidade dessa ansiedade é muito grande, então tem que lavar as mãos e passar álcool gel de uma maneira que deixa em carne viva as mãos. E daí acaba deixando as mãos mais propensas a até adquirir, né, propensa a adquirir o vírus, né, assim. Tem pessoas que vão se acalmar, como a gente estava falando, se esquivando da situação, ficando o dia inteiro no quarto,
não saindo de casa de maneira nenhuma, nem para ir no super, e com isso pode atravancar a sua vida profissional, a sua vida, mais do que seria o normal nesse momento de crise, nesse momento de pandemia. E uma das maneiras, nós estamos falando tudo aqui assim, essa ansiedade que sobe e maneiras da pessoa, estratégias da pessoa de fazer essa ansiedade descer. Estratégias essas não funcionais. O que quer dizer? Estratégias essas que vão prejudicar a pessoa em vez de auxiliar a pessoa. Tá? Então, uma das estratégias que a gente tem para baixar a ansiedade, que se tem aí para baixar a ansiedade, é justamente as compulsões. E aí, com o que tu falou, a gente entra num rol de compulsões que todas funcionam da mesma lógica. Nem todas são tão prejudiciais igual a outra, mas todas têm o mesmo formato. Bebida alcoólica, comida, porque a gente, né, também comida, doce, também pode servir como uma bebida, igual o efeito da bebida alcoólica. E aí a gente pode entrar também com drogas das mais... cigarro ou drogas mais pesadas ainda, né? Todas têm o mesmo formato, embora não tenham o mesmo conteúdo, tem o mesmo formato, tem a mesma lógica, né? O que acontece? É uma ansiedade tão grande que sobe, que daí a pessoa bebendo, ou comendo, como eu já vi o termo assim, tem gente que usa o chocolate como um remédio psiquiátrico. Né? A pessoa não toma um Rivotril, mas come um chocolate no lugar. Então, assim, todas são maneiras de fazer a ansiedade baixar. Né? Só que tem um problema. Qual é o problema disso? Depois dessa baixada da ansiedade, vamos pegar o exemplo que tu deste de bebida, né? Uhum. Depois que a pessoa faz uso da bebida e baixa a ansiedade, o que acontece depois? Depois a pessoa... Até porque o álcool... Agora falhou a tua... Aqui, deu. O álcool ele é um depressor do sistema nervoso central. Né? Então, assim, logo depois tem a famosa ressaca. Né? Sim. Depois da ressaca, vem uma ansiedade que é maior ainda do que um pouco maior do que a que foi antes. Sim. Então, o que a pessoa precisa? Se ela tomou 2 copos de vinho no dia anterior, na semana seguinte, na semana passada, vamos dizer, na semana seguinte ela vai precisar de 3 ou 4 copos para dar a mesma baixada na ansiedade. Daí vai funcionar, vai baixar a ansiedade. Daí depois vai subir mais ainda do que estava antes do início dessa brincadeira toda. Então, o problema da compulsão é sempre o mesmo, que no passar do tempo, o objeto que tu precisa para compulsão, o objeto que tu precisa para diminuir a ansiedade, tu vai precisar dele cada vez mais e mais e mais, até o ponto que ele não faz mais efeito, ou seja, a bebida ou a droga, ou seja lá, não faz mais efeito de baixar a ansiedade, mas se tu não faz uso daquilo, a ansiedade ela sobe 5 vezes o que seria normal. Daí tu tem que fazer o uso daquele entorpecente só para manter a tua ansiedade normal. Só para manter ela normal, a tua ansiedade. Não é nem para acalmar. Então, esses são os problemas que tem a ver com as compulsões. E que tem a ver com o que a gente está falando da ansiedade. Porque justo isso é uma estratégia para lidar com a ansiedade. E nesse momento de quarentena, de isolamento social, e quero deixar bem claro assim, estudando psicologia, o ser humano não foi feito para viver num isolamento social. Não foi feito. Né? Então nós estamos vivendo algo fora do natural, se é que dá para dizer assim, que tem algumas coisas ainda do ser humano natural que a gente vive, né, hoje. E daí toda a questão de lutar para baixar essa ansiedade. E Ana, eu queria te fazer uma pergunta, porque
uma preocupação de muitos pacientes meus e que o pessoal se queixa muito, que é o seguinte, como a gente falou há pouco, dentro dessa ansiedade tem todo... É uma bola de neve que a gente chama, né? Tem os pensamentos catastróficos, a gente não consegue pensar direito, a gente começa a raciocinar, a ver o mundo por esses prismas, como eu estava falando, assim, que não são lógicos, que tem mais a ver com o desespero, né? E isso causa, e também é causado, é tipo uma bola de neve, causa todo um enrijecimento da musculatura, né, que eu vejo pessoas assim, eu já vi muitos, assim, mais de 3 pacientes assim, falando, eu preciso de alguém que venha fazer massagem nas minhas costas, eu preciso de alguém que venha na minha casa ou ir no consultório de alguém, porque estão travadas, como se diz assim no popular, Exatamente. Né? E eu ouço também muito dificuldade, eu até estava te comentando de um caso que eu conheço, de uma pessoa que tinha tanta rigidez nessa musculatura, tinha tanto bruxismo, né, que teve um desgaste tão grande dos dentes que vai ter que fazer uma intervenção mais séria para reconstruir, né, a dentição. Sim, exatamente, né? Marcelo. Dentro do que a gente falou antes, até nessa questão do mecanismo de luta, que a pessoa enrijece o corpo, que há diversas substâncias, inclusive, são liberadas no organismo, né, que acelera o coração, gera uma taquicardia. Muita gente, então, enrijece os músculos do corpo. Então, falando mais especificamente da área de cima, ombros, pega a musculatura cervical, que está diretamente conectada com os ombros, e muitos acabam apertando a musculatura mastigatória. Então, os principais músculos que a gente tem aqui, masseter e temporal, até vou mostrar aqui para vocês, para quem está assistindo a live, eles acabam entrando num processo de contração muscular repetitiva de muito tempo durante o dia, e a pessoa está ali apertando os dentes, né? No início ela não sente nada e muitos não notam, né, que tem o bruxismo. E também já aproveito para dizer aqui para quem está assistindo, né, bruxismo não é só ranger os dentes. O ato de apertar os dentes ou encostamento de dentes com contração muscular, isso é o bruxismo. Pois é, eu já ouvi assim, Ana, me deixa só, claro. Eu já ouvi assim, mas eu tenho bruxismo só de noite, porque eu ranjo os dentes. Só que não, durante o dia, não só tem muito isso, assim, principalmente de apertar, né? Tem gente que chega a dizer, não, eu não tenho bruxismo, eu só arranjo quando eu durmo, né? Isso. E então, o que acontece? Muitas pessoas não percebem que elas apertam os dentes durante o dia ou encostam os dentes, como eu falei antes. Só encostar e contrair a musculatura já está gerando, então, essa contração muscular repetitiva. E a gente fala, então, que existe o bruxismo noturno, que é o do sono, que ele está mais ligado, então, ao ranger dos dentes. Tem pessoas que nem sabem, acaba que o parceiro que dorme junto acaba falando, olha, tu tá arranjando os dentes quando dorme, né? E tem o bruxismo da vigília, que é o bruxismo durante o dia, o diurno, que este está mais ligado ao apertar ou encostar de dentes. E relacionado com estresse e ansiedade. Então, a pessoa está sob estresse, seja no trabalho, seja numa situação, às vezes, no trânsito, né? Tá num trânsito pesado, tende a apertar os dentes, contrair a musculatura. E neste momento agora de quarentena, que tá, essa nova rotina se instalou, como falamos antes, uma rotina que ninguém estava preparado. Tudo que tu vai fazer novo na tua vida te gera uma certa atenção e tensão no início, né? É uma situação ainda não vivida, a gente está aprendendo este momento como lidar. E, somado a isso, muita gente está impedida de trabalhar, os boletos continuam chegando, as contas a pagar, né? Quem tem filho, a escola e todas as contas que você tem do seu dia a dia, aí, seja as contas da casa, supermercado, etc. Tudo isso gerando, então, um emocional extremamente carregado. E quem já apertava os dentes antes,
está, então, apertando ainda mais, né? Muitos pacientes me relatando essa situação de ter aumentado o apertar de dentes, pessoas que eu nem conhecia vindo me falar isso através de redes sociais, amigos, familiares, enfim, de diversas fontes, eu estou observando já este fenômeno de pessoas apertando mais os dentes. E o que acontece, né? Então, falando para todos, se a pessoa aperta semanas, meses, a pessoa pode acabar desenvolvendo o que a gente chama que é disfunção da articulação temporomandibular, ou disfunção da ATM, a gente fala de forma resumida, né? O que acontece? Então a pessoa passa a ter sintomas como dor de cabeça, dores na face, cansaço da musculatura mastigatória, dores no ouvido, zumbido, sensação de ouvido entupido, tensão cervical, tensão nos ombros, muito comum, tontura. São diversos sintomas que eu poderia citar para vocês, né? E mostrar aqui também para quem não sabe ou não conhece, a nossa articulação temporomandibular é esta aqui, que encaixa a mandíbula no crânio. Ela está localizada aqui muito próxima ao ouvido, e por isso algumas pessoas acabam desenvolvendo esses sintomas no ouvido, como dor, zumbido, sensação de ouvido tapado. Então, por que é tão importante controlar o bruxismo? Né, diminuir esse apertamento de dentes, é justamente para que a pessoa não evolua, então, com esses sintomas que demonstram, então, que a articulação pode entrar num sofrimento, evoluindo até para um desgaste aí no futuro, né? E parte da estratégia, então, de se diminuir o apertamento de dentes é o trabalho do psicólogo. Mais especificamente, aí tem diversas linhas de terapia. O Marcelo trabalha com terapia cognitivo-comportamental, com mindfulness, que é uma linha de terapia que tem evidência científica e forte, né, Marcelo, para diminuir, então, a ansiedade e, por sua vez, também manejar o bruxismo. Quer falar um pouquinho, Marcelo, sobre Sim, porque a TCC? Às vezes assim, o pessoal fica pensando, tá, mas o que tem a ver os sintomas físicos que a gente tem de enrijecimento da musculatura e de sentir as coisas, e o que tem a ver isso com os pensamentos, com a criação de pensamentos, com essa inabilidade e impossibilidade da gente de, em certos momentos catastróficos, de pensar racionalmente. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver o seguinte, justamente isso, para mim, essa foi a grande descoberta assim, da psicologia moderna, né, que é porque antes se tinha como duas linhas que competiam entre si. O que importa é o comportamento da pessoa. Então, tu tem que ter hábitos mais saudáveis, tu tem que cuidar da parte fisiológica e comportamental e do que tu faz, do que tu deixa de fazer, e tu vai e se comportando de tal forma, tu vai aprender a se comportar, a fazer isso vai se tornar automático para ti. Então, todos os transtornos é uma questão de tu te acostumar em termos comportamentais. E outras pessoas pensavam que não. Isso inicia nos pensamentos. Então, é os pensamentos que fazem com que tu enrijeça a musculatura do maxilar, são os pensamentos que fazem tu enrijecer os ombros, os pensamentos. Então, tu trabalhando os pensamentos e as cognições e as emoções, tu só trabalhando as emoções, tu já consegue fazer com que isso se resolva. No fim dos dois, se viu que nenhum dos dois tinha razão. O que acontece? Ou melhor, os dois têm razão. Ou seja, o comportamento e o estado fisiológico muscular das pessoas causam impactos emocionais. E também o modo de pensar e de processar as cognições e causam emoções que impactam também no estado muscular, no estado neurofisiológico, inclusive fazendo alterações visíveis no cérebro, na musculatura e em todo o corpo. Então, assim, é uma bola de neve
que é como a discussão de quem veio antes, assim, o ovo ou a galinha. Né? Os fenômenos corporais, eles se dão ao mesmo tempo, ou seja, eu quero dizer o seguinte, se tu alterar e fizer algumas técnicas num psicólogo para mexer no sentido das cognições, no sentido emocional, isso vai ter repercussões físicas na musculatura da pessoa. E o contrário também é verdade, ou seja, se vocês vão no consultório da Ana e fazem uma terapia para mexer na parte só muscular, também alguma repercussão cognitiva e emocional vai ter. Vai ter. Então, tudo isso está ligado. E daí o que tem que trabalhar? Ou é a musculatura? É os dois. E um vai repercutir no outro. Marcelo, fala um pouquinho da parte do mindfulness que tu me contasse, que tu faz um trabalho de autoconsciência. Conta um pouquinho como é que tu faz nessa parte aqui da mandíbula, do relaxamento da musculatura mastigatória, que isso já é uma dica também para quem está nos assistindo, porque o controle do bruxismo em vigília, que é esse que ocorre durante o dia, que está muito atrelado então à ansiedade, uma das peças-chave do meu tratamento é que o paciente reduza drasticamente ou pare de apertar os dentes durante o dia, através de algumas estratégias que eu passo para eles. E eu sei que tu também tem esse trabalho do mindfulness, que pode ser muito bem aliado, então, neste momento. E eu queria pedir que tu passasse um pouquinho, então, rapidamente. Algumas dicas, como é que funciona, e depois eu também vou passar as minhas dicas, que nós temos só mais 15 minutos para encerrar a live, e eu queria abrir para perguntas também, tem algumas perguntas que me passaram já no meu Instagram, eu gostaria de colocá-las aqui e passar as respostas. Eu vou convidar, eu vou falar algumas dicas assim de fácil prática, assim, para que as pessoas que estão vendo possam fazer em casa. Nesses momentos, sejam momentos assim de muita ansiedade, sejam momentos de um ataque de pânico, né? Que a gente não vai ter tempo assim de ler cada item dos sintomas, né? Mas algumas dicas que eu preciso dar, assim, isso que eu já falei de manter a rotina, né? Uma coisa muito importante, assim, Ana, que eu gostaria de falar, é o seguinte, tu falou de mães e até pais, assim, que muitas vezes, e famílias que estão nessa quarentena e que é tanta coisa para ver, mesmo estando junto com os filhos, parece que o contato com os filhos é até menor. Menor no sentido de qualidade, não de quantidade. Tem muito tempo com os filhos e pouca qualidade, assim. Uma coisa que eu dou assim de dica é o que se chama de tempo especial, que é uma técnica de fazer 2, 3 vezes por semana, de ou o pai ou a mãe, não pode ser os dois juntos, ficarem com o filho ou com a filha pequena, criança, e durante 15 minutos, marcar no relógio mesmo, 15 minutos, ficar brincando de algum jogo, de alguma coisa que os filhos, eles vão dizer o quê, né? E se o adulto consegue participar, melhor. Se o adulto não consegue participar, que simplesmente fique do lado ali da criança, simplesmente descrevendo o que a criança está fazendo. Tá? Isso eu gostaria de dizer, assim, porque tem muito isso, assim, da gente ficar, quando a gente passa muito quantidade de tempo e pouca qualidade. Vamos falar, gente, eu estou dando um rapidão assim por causa do tempo, vamos falar sobre treino de respiração controlada, que tem a ver com isso de mindfulness, tá? Muito bom. E isso é uma prática muito fácil de você fazer em casa, tá? Quando a gente tem, se a gente pegar um ataque de pânico, a gente vê que a gente fica, quais são os sintomas assim? É taquicardia, é sudorese, a respiração, ela é ofegante, é uma respiração muito rápida, e a respiração, vocês veem que é torácica, assim, ela é superior, assim, a respiração, ela é alta, o que se chama de respiração alta. Isso. Tá? Não é diafragmática, que é a respiração baixa. Exatamente. Então, assim, ó, o treino de respiração que é recomendado se fazer nesses momentos de ataque de pânico, nesses momentos de um ataque de angústia muito grande que vocês tiverem,
procurar, se possível, algum lugar calmo, algum lugar silencioso dentro de casa, que seja o banheiro, que vocês possam se fechar no banheiro 5 minutos, 10 minutos, para praticar esse treino de respiração. Nesse treino de respiração, primeiro, a respiração ela vai ser uma respiração baixa, ela vai ser uma respiração diafragmática. Tá? Ela vai ser aquela respiração que enche a barriga, que vocês colocam a barriga para fora para respirar. Tá? Primeira coisa a se pensar nesse treino de respiração é esvaziar todo o pulmão. Deixar o pulmão vazio. Depois, inalar. Eu sempre faço assim, essa analogia para as crianças, assim, cheira a florzinha e assopra a velhinha, porque é de forma lenta, né? Então, respira assim pelo nariz, 1, 2, 3, 4, e expira, e solta o ar do pulmão todo, até o fim. Não deixa nenhum ar no pulmão. Também, 1, 2, 3, 4, pela boca. De forma assim... Eu falo só para a velhinha nesse sentido assim, para não fazer... Assim, não soltar. 4 tempos, né, Marcelo? 4 em 4 tempos. Inspiração, 4 tempos e 4 para expiração. Expiração. Não é necessário inspirar toda a capacidade pulmonar. O que é necessário sim é expirar toda a capacidade pulmonar. Tá? No meio de um ataque de pânico, por exemplo, é inútil eu começar com uma intervenção falando da cognição, falando dos pensamentos, falando da gente querer ter um domínio maior sobre os pensamentos. É inútil. Então, primeiro nós vamos começar com essas medidas comportamentais. Bem isso. Tá? Então, em primeiro lugar, fazer essa respiração, tá? Expirar todo o ar do pulmão e inspirar, tudo fazendo bem lentamente. Né? Tem a questão da aceitação, que tem muito a ver com mindfulness. Vão passar pensamentos catastróficos na cabeça. Eu estou infartando, eu estou doente, vai acontecer... Vão passar muitos pensamentos catastróficos. Nesse momento, tenta ser o observador desses pensamentos. Tenta se colocar num lugar de terceiro e simplesmente perceber esses pensamentos passando sem fazer julgamento, entende? Sem se apegar nesses pensamentos e dizer, eu estou pensando que eu vou morrer, eu estou pensando que eu vou infartar, estou pensando que meus filhos vão ficar sem pai, sem mãe, sem não sei o quê. Não. Tenta simplesmente observar atentamente esses pensamentos até eles passarem. Sem comprar eles, nesse sentido, né? Contemplar esses pensamentos. E pensar em coisas boas nesse momento. Tentar trazer momentos bons da família, ou uma comida boa que tu comeu. Isso também pode ser uma estratégia boa. Se possível, me relatam que nem sempre, dependendo do nível de estresse, é possível isso, né? Mas se possível... Porque tem uma questão que é muito engraçada, assim, que as pessoas ficam, mas eu não controlo meus pensamentos. Eu não consigo pensar no que eu quero. E daí eu falo assim, não, a gente, só para avisar vocês assim, sim, a gente consegue controlar os pensamentos. Tá? Claro que num momento de crise de ansiedade, a gente não vai conseguir exatamente controlar os pensamentos. Mas num segundo momento, depois da respiração controlada, depois de pegar e simplesmente, Ana, não buscar pensar em coisas boas, mas simplesmente, né, aceitar e contemplar os pensamentos que passam pela cabeça, num segundo momento vai ser possível, sim, fazer como tu está dizendo, pensar em coisas tranquilas, pensar em cenários. Eu faço muito esse trabalho assim, nos cenários, né? Pensar num cenário agradável e poder fazer, eu não vou conseguir demonstrar isso por causa do tempo, né? Sim. Mas poder fazer um escaneamento corporal de relaxamento, ou seja, pensar área por área do corpo, grupo por grupo muscular e se concentrar para relaxar
eles. E Um aí, dos grupos... Marcelo, entra Pode o falar. relaxamento da Aí, mandíbula e da musculatura mastigatória. Esse é o perfeito. momento que, claro, se a pessoa tiver numa crise de pânico, ela não vai conseguir, mas se ela vê que ela está ficando ansiosa e utilizar desta técnica da respiração, que eu ensino muito aos meus pacientes também, neste momento que eu faço que nem tu, a respiração em 4 tempos, lenta, né, Uhum. diafragmática, eu peço para eles pensarem como é que está a mandíbula nesse momento. Ai, tá contraindo, relaxa, pode inclusive usar as mãos para se tocar, para se sentir e tentar desencostar os dentes e relaxar a musculatura naquele momento da mandíbula, manter os dentes desencostados e continuar com esta técnica da respiração. Então aí já fica uma dica também para quem tem bruxismo, quem está apertando os dentes. Isso pode ser feito várias vezes ao dia. E principalmente nos momentos que a pessoa talvez já consiga prever que ela vai entrar em estresse. Então tem gente assim, agora eu vou ter que ligar o meu computador porque eu tenho que começar um trabalho, eu já sei que eu começo a apertar os dentes. Se tu já sabe, como tu já tem uma rotina agora estabelecida na tua quarentena, quem sabe antes até de tu ligares o computador e te expor a uma situação que tu acha que tu vai entrar em estresse, conscientiza como é que tá o teu corpo naquele momento, como é que tá a tua mandíbula, tá com os dentes encostados, não tá? Vamos desencostar os dentes, como eu falei antes para você sobre o bruxismo da vigília, né? Para quem tá chegando agora e não pegou o início, o controle do bruxismo da vigília é fundamental para quem está nesse momento sofrendo com tensão muscular por apertamento de dentes. Então, tentar identificar os momentos que tu entra em maior tensão. E aí utilizar, então, dessas técnicas para, então, frear, né, este comportamento de aceleração da respiração e apertamento dos dentes. Claro, Ana, só uma ressalva que eu queria fazer, tá, rapidinho, assim. Uhum. É claro que essas dicas eu estou dando, assim, para ansiedade, para ataque de pânico, mas que fique claro, assim, a pessoa sentiu uma dor forte no coração, taquicardia, sudorese, dor que se irradia pelo braço esquerdo. Sem dúvida, ela deve buscar uma avaliação médica. Tá? Com certeza. Antes de pensar que é um transtorno do pânico, sem dúvida deve buscar uma avaliação médica e, dependendo, buscar um serviço de emergência. Tá? Sim, Eu estou sim. falando para as pessoas que não é o caso, que já passaram por serviço de emergência, que sabem que não é isso e sabem que elas têm isso recorrentemente e que não tem a ver com problemas de arritmia ou não é um infarto. Bem claro, assim. Marcelo, nós temos mais 5 minutos, tá? Depois a gente pode até reabrir a live, mas nós vamos ter que fechar para ficar gravada. Ah, tá. Temos perguntas diversas, né? E acabou de aparecer aqui de um grande mestre das disfunções da TM, o professor Vitor Ferzelli, está aqui nos assistindo. E ele está perguntando o que tu acha da hipnose em pacientes que tem problemas há Tem, muitos anos, então acho que ele está querendo dizer pacientes com dor crônica, né? sim, tem trabalhos que evidenciam assim, que realmente funciona a hipnose para casos de transtorno da ansiedade, que sim, que funciona. Não é a minha área, né? Não é a área que eu entendo mais da hipnose, mas ela se tangencia, assim, se cruza com o que a gente faz em termos de uma sugestão. Quando eu já te peço assim, gente, vocês estão em casa, vocês agora nesse momento, vocês colocam sua atenção nessa zona muscular aqui e relaxem ela. Relaxem todos os músculos da face, os músculos em volta dos olhos, os músculos do pescoço, relaxem o couro cabeludo, relaxem essa zona em cima dos olhos, deixa tudo cair, deixa tudo relaxado. Então, assim, já é uma sugestão que eu estou fazendo e que tem a ver com mindfulness e que tangencia a área da hipnose, sem dúvida. Né? Certo. Embora não seja a mesma técnica. Né? Então, tem relatos que funcionam assim, tem provas que funcionam. Eu não sei se quer, de repente, desligar a live e a gente reiniciar ou se... Pessoal, eu vou fechar aqui então para ficar gravada e nós vamos reabrir. Quem puder retornar, quem quiser fazer mais perguntas, nós vamos estar abertos.
Tem algumas perguntas que enviaram no meu Instagram e eu vou repassar aqui também para responder. E uma delas foi o pessoal pedindo dicas, então, sobre alguns exercícios para relaxamento da musculatura mastigatória. Isso nós vamos falar, Ótimo. então, agora nessa segunda etapa, tá? Mas eu vou precisar Tá. fechar, peço desculpas e a gente já reabre, tá bem? Quem quiser mandar as perguntas, então, a gente vai estar de volta.